do livro Inspirações do Amor Único de Deus, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Panfiro, volume 3, lição número 7. O Evangelho, livro libertador. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, capítulo 1, item 9. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Lembrar o Evangelho. O período de seu lançamento entre os homens encarnados, lembrar sua proposta moralizadora, que diante de tantas lutas e de homens tão deseducados, parece ser o contrassenso, quando não uma perda de tempo. Jesus, o mestre condutor de toda a humanidade, conclui, entretanto, que era o momento propício para que a sociedade terrena começasse a conhecer primeiramente e a estudar tão precioso livro. Isso porque a humanidade, como um todo, embora sua parcela de homens em sofrimento seja muito grande, está preparada para ouvir-lhe os conceitos de luz inapagável. Ora, o que é o Evangelho? O que é que o Evangelho nos traz de novo? Aparentemente nada, moralmente tudo, porque cada indivíduo, em cada época, o lê de acordo com suas necessidades morais e espirituais, descobrindo um brilho novo e uma mensagem suficiente para o seu coração necessitado. Por isso, o Evangelho é o livro de cabeceira de tantos milhares de homens e mulheres e, cumprindo o seu papel educativo, mostra o quanto precisamos dele e o quanto nos faz falta quando não o temos às mãos, nas horas de nossas necessidades. Se o compulsarmos cotidianamente, veremos uma mensagem a cada dia, pois que seus parágrafos inúmeros nos induzem a pensar, a meditar, a concluir e a agir de modo equilibrado. Ora, meus irmãos, lembrando esta data natalícia, mais uma do Evangelho, poderíamos dizer que estamos lembrando a data de um benigno instrutor das nossas almas, que nos ajuda, nos conforta e nos consola, mas, acima de tudo, nos orienta. Instrumento de pacificação, mantém os homens sob sua guarda. Veículo de educação, indica caminhos para os seres encarnados ou desencarnados. Elemento de equilíbrio, transforma seres irascíveis em seres amorosos. Cada vez que nele repousamos nossa mente, através das ideias que precisamos cultivar, vemos que o Evangelho é também um instrutor de sempre. Assim, hoje, em que esta casa recorda tão gratificante data para a humanidade terrena, associemo-nos a esta equipe de espíritos que, generosa e bondosa, nos trouxe este precioso livro libertador. Que possamos, durante muito tempo ainda, contar com estas oportunidades de estudo e que tenhamos olhos de ver, para acompanhar-lhe os ensinamentos propostos. Que Deus e Jesus permitam, igualmente, que este livro se espalhe por toda a terra abençoada do Brasil, quiçá também possa alcançar o mundo. Que todos os que aqui estamos sintamos a força, a beleza e a grandeza dos ensinos ali contidos. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, iluminando-os. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 13/4/2005, no CELD. As páginas de hoje, Antônio de Aquino vem nos mostrar a importância que tem aquele que tem o acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz para a vida de cada um de nós um bálsamo de alívio. Ele nos traz o esclarecimento, o consolo, traz essa pacificação. Então, ele nos mostra como devemos cultivar o hábito de ler o Evangelho, de ter ele como livro de cabeceira, né? Porque seria
para nós o alívio que todos nós precisamos no dia a dia, né? Consolo das nossas aflições. Mas devemos estar, acima de tudo, alegres, né? Por ter esse livro com conteúdo tão rico, com tantos ensinamentos morais, né? A gente pode até dizer, puxa, Evangelho, o que ele nos traz de novo? Mas ele nos traz muito. Todos esses ensinamentos morais educam o nosso espírito, a nossa alma. Nós passamos a entender a vida de uma maneira diferente, passamos a conviver com os nossos de uma maneira diferente, irradiando luz, irradiando amor, né? Porque ele é esse instrumento benigno para as nossas vidas e ele irradia isso para cada um de nós. Essa é uma oportunidade de luz para cada um de nós na nossa vida, manter o Evangelho todos os dias. É a oração, é o sustentáculo para a nossa alma, nos trazendo consolo, alívio. Ele é como um sol que irradia, fortalecendo nossas vidas, nos orientando, aquecendo nossos corações nos momentos de dor, de dúvidas, nos momentos que a gente estiver em desequilíbrio. Ele traz esse total equilíbrio para nós. Então, Antônio de Aquino vem nos falando para que a gente consiga valorizar esses momentos que a gente tiver com ele em nossas mãos, nos fazendo entender a nós mesmos dentro desses princípios, fazendo com que a gente possa cuidar do nosso falar, do nosso sentir, observando o nosso agir, o nosso pensar, o nosso intencionar, porque ele já vai se modificando com esses princípios dessa moral cristã. Ele vai nos sustentando com mais alegria, até mesmo nas dores, nas aflições, porque ele vem com esse consolador prometido e que ele vem trazendo para a gente em seus ensinamentos essa calma, essa mansuetude, essa paz. Então, queridos irmãos e irmãs, nós devemos honrar esse trabalho de Allan Kardec, esse trabalho desses espíritos generosos e bondosos que trouxeram com tanta alegria e amor esse incentivo à nossa transformação, né? Aproveitando esse momento que estamos na regeneração do nosso planeta, ajudando essa regeneração, fazendo parte dessa modificação através desses ensinos cristãos, que estão sempre nos incentivando, amarrando o nosso coração ao bom sentimento, ao bom agir. É um livro que, pelas suas palavras, seus ensinamentos, eles tornam as pessoas irritadas em pessoas dóceis, né? Menos amargas, né? E com isso nos ensina, nos consola como ter o comportamento certo perante essas dificuldades que os outros irmãos têm e também nós mesmos temos, né? Porque quando nos dirigimos a essa leitura do Evangelho, não sofremos tanto com essas dificuldades, né? Temos um parâmetro muito melhor dentro desses valores e damos muito mais valor à nossa vida porque sabemos que podemos conquistar um comportamento diferente. Porque aí atraímos essa espiritualidade que nos ama para perto de nós, né? Nos incentivando à transformação, nos incentivando a ser feliz, nos ajudando para que a gente possa conhecer tudo no Evangelho, estudar, mas poder botar em prática, né? Então a gente vai lembrar sim de Jesus, né? Dessa felicidade que nós tivemos, de Jesus olhar para a humanidade e deixar vir a conhecer esse Evangelho cristão, né? Que ele seja assim, então, sempre o nosso consolo, da nossa alegria, para que ele nos fortaleça sempre. Lembrar desse amor divino para conosco e poder aproveitar esses ensinamentos, essa moral cristã que vai nos ajudar e nós vamos ajudar aqueles que estão conosco, aqueles que caminham ao nosso lado. Então, que façamos dessas páginas o amor em nossas vidas, o alimento que sustenta o nosso corpo,
porque toda modificação se faz quando lemos o Evangelho com amor, quando o entendemos e quando vivificamos eles em nossa vida. Porque vamos nos modificando, então o nosso corpo vai agindo e reagindo a essas transformações também. Porque passamos a ser e olhar diferente, né? Passamos a conhecer o Evangelho e valorizando ele em nossas vidas quando nos comportamos diante desse trabalho que é feito dentro de nós de uma maneira ativa, todos os dias. Então, Evangelho é o amor em nossas vidas de Jesus, né? É o amor dessa espiritualidade que nos ama. É o consolo para cada um de nós quando estamos em sofrimento. Então, façamos dele um hábito dessa leitura. E quanto mais nós lemos, cada vez que nós lemos, nós podemos perceber que lemos e temos um novo olhar, né? O nosso olhar vai amadurecendo em cima da leitura, dos ensinamentos, né? Nós começamos a poder ampliar dentro da nossa mente, ampliar o nosso coração, né? A gente ramifica esse sentimento que está assim, muitas vezes adormecido dentro de nós, porque falta de muito entendimento. Temos pouco, então precisamos procurar essa leitura para que ela preencha o nosso coração, né? E essas árvores, elas se ramifiquem dentro de nós, para que a gente possa crescer, dar bons frutos, né? E dar alegria àqueles que nos cercam, né? Compreendendo aqueles que temos dificuldades de compreender, né? Ajudar, dar a mão àqueles que precisam de consolo, de alívio, sentindo a proteção divina, né? Então, quando nós passamos a ter o hábito de ler esse Evangelho de luz, esse relicário de luz, nós confiamos a nossa vida a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ama, e isso faz com que nos vejamos de uma maneira melhor. Então, Antônio de Aquino nos trouxe essa proposta de grandeza, essa fortaleza, toda essa beleza, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele nos evangeliza, educando a nossa alma, mas de uma maneira muito feliz, né? Porque nós podemos dizer, hoje eu amanheci com o Evangelho em minha mente e em meu coração. Como sou feliz, Jesus, porque tenho a Ti perto de mim. Como sou feliz, Senhor, porque a espiritualidade que me ama me trouxe essa ideia de estar junto às ideias do Espiritismo, do Evangelho em si. O Evangelho fazendo por mim e eu fazendo pelo Evangelho, fazendo em prol do meu irmão direto, da minha família, dos meus amigos, no meu convívio social, em todos os locais. Então, vivamos com alegria por ter esse Evangelho que preenche nossas almas, por toda essa beleza que ele nos traz, por toda essa segurança, esse sustento que ele nos traz, a partir do momento que acreditamos que uma mudança pode ser realizada através desses princípios morais dentro de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, vivemos com alegria dentro desse Evangelho, com essa proposta renovadora que ele traz para cada um de nós, como Antônio de Aquino nos traz.